Obviamente que toda operação Lava Jato, toda operação Lava Jato, ela foi focada para criminalizar o PT, como a ação penal 470 foi focada para criminalizar o PT. Eu li a denúncia do Ministério Público, 2007, do Antônio Fernando Souza. Uma vergonha. Leiam. Tipo assim, não precisa fazer direito não. Você lê aquilo ali, você vê que não tem fundamento. Você olha para aquilo ali, você não acredita que aquela pessoa, primeiro, é procurador federal, segundo, fez direito, e terceiro, tem a cara de pau de escrever um negócio daquele sem nenhum fundamento. Aí eu fui ler a peça... Advogado Cunha. Isso. Eu fui ler a decisão do Joaquim Barbosa, esse grande herói brasileiro que desapareceu. Tá? Todo mundo, o Joaquim Barbosa pode ser presidente da República. Cadê o Joaquim Barbosa? Não é esperto não. Ele é uma peça totalmente descartável, como é o Moro descartável. Na primeira oportunidade vão fritar esse menino, ele não tem noção do que ele está fazendo. Eu escrevi um artigo sobre isso. Tudo que você precisa saber para esculhambar o processo penal. Tá? Todos os passos que você vai ter para chegar no final. Só que você tem que ser esperto para fazer isso. Tem que ter jogo de cintura. E o problema, bicho, é que você não é político, você é juiz de direito. Não está acostumado a ter jogo de cintura. O que é que vai acontecer? Você vai ser uma peça descartável da engrenagem. No primeiro momento vão pular no seu pescoço, como fizeram com o Joaquim Barbosa. O tal do apartamento em Miami de 1 milhão, não sei o que, não sei o que. Ou você sai agora, ou você vai ser frito. Peça sua aposentadoria. Então esse Moro, ele tem uma compreensão, como diz um colega meu, é juiz penal. Ele tem vários vídeos na internet, Alexandre Rosa. Ele é juiz penal em Santa Catarina, fez parte da banca que aprovou o Moro para professor da Federal do Paraná. Eu falei, você é um imbecil aprovar um cara daquele. Mas o Alexandre fala o seguinte, esse rapaz, ele não é mau caráter. Ele acredita piamente no que ele está fazendo. Ele acha que aquilo é o certo, que ele está moralizando, ele está limpando a política. Assim como o senador Mussolini achava que estava limpando a sociedade italiana dos crimes, botando as crianças da escola pública no navio e afundando. Esse é o típico pensamento fascista, o pensamento simplista. Aqueles são os corruptos. Se eu pegar aqueles caras, acaba a corrupção. É primário. Por que é que ele pensa assim? Porque ele fez direito. Mas Rogério, você não fez direito, eu fiz direito, eu também fiz ciência política. Eu também fui estudar coisas decentes. Tá? Então, o imaginário desses meninos, do Dallagnol, o que é que aquele Deltan Dallagnol, ele é, em termos intelectuais, um renomado imbecil. Eu fui estudar os textos do professor dele da Universidade de Harvard, que fala sobre a abdução no processo. Sabe o que é a abdução no processo penal? É a transformação de uma ilação em prova. É a possibilidade de você deduzir que aquele sujeito é culpado e essa dedução servir para condenar o sujeito através da arte retórica aristotélica. E a tese do domínio? E aí ele chega, ele constrói um livro, ele escreve um livro para dizer que, da mesma forma que a crença em Deus, a crença na verdade da prova é suficiente para você botar o cara na cadeia. Eles dizem isso. Que é o fundamentalismo religioso inoculado no processo penal. É um negócio pavoroso. É pavoroso porque é primário e é pavoroso porque isso coloca o nosso sistema jurídico praticamente de volta à Idade Média. Qual foi o grande saldo político e jurídico da modernidade? A ideia de
princípio da legalidade, ou seja, você não pode ser criminalizado a não ser que você tenha cometido uma ação previamente descrita na lei, na lei escrita, né, no tipificado. Ah? O que é que esses caras estão dizendo? Que o tipo é apenas uma indicação. Eu não preciso saber se ele agiu, eu preciso ter a indicação eventual que ele pode ter agido. E com base nisso eu posso condenar o cara. Isso é, assim, em termos técnicos, uma aberração. Mas veja bem, nós não estamos falando aqui de dogmática jurídica, de técnica, nós estamos falando aqui de política. Essas pessoas estão funcionando politicamente. Elas estão, tecnicamente, violando a Constituição, violando o Código Penal, violando o Código de Processo Penal, mas isso não interessa, porque o que interessa é que, politicamente, eles estão funcionando para criminalizar um setor da política que não é interessante permanecer no poder. É simples. E o que é que está em jogo? Aí respondo ao Léo, o que está em jogo é o pré-sal. É óbvio. O que está em jogo é o pré-sal. Tá? Pense, lembre os mais antigos, anos 70, anos 80, o pau quebrando na Arábia Saudita era por causa de quê? Petróleo. E o pré-sal é maior do que a Arábia Saudita, bicho. Então, obviamente que há um interesse geopolítico solidamente alicerçado nas forças que no Brasil podem permitir o acesso ao pré-sal, o acesso liberado ao pré-sal. Né? Quem representa isso em termos, vamos assim, oficiais? O senador José Serra. Está lá com um projeto para discutir a partilha. Então, por que o governo Lula, o governo Dilma, mesmo sendo governos de composição e de trato com o capitalismo, inclusive com o capitalismo internacional, ainda assim são governos que ninguém quer ver continuar, porque eles têm um projeto de nação que coloca limites para a sanha do capital internacional. É capitalismo? É, mas é capitalismo nacional. Aí os caras não querem. Então, o projeto do Fernando Henrique, que é desenvolvimento subalterno, os caras tocam. Façam o que eu mando, que a gente leva vocês com a gente, mas obviamente em termos subalternizados. Então me dê o pré-sal, me dê a Vale do Rio Doce, me dê as hidrelétricas, me dê o que eu preciso para sobreviver e eu deixo o resto para vocês. Tá? O PT não representa esse projeto, não tem representado esse projeto e, pelo contrário, está num processo de reforço cada vez mais claro em relação aos interesses nacionais. Esse é o problema. Esse é o problema. Quem é a Dilma? A Dilma é uma brisolista, desenvolvimentista, muito mais radical do que o Lula. O Lula não é isso. O Lula é um homem da conversa. O Lula é um homem da composição. O Lula é um articulador nato. Ele vai conversar. O primeiro governo, todo mundo dentro. Não tinha um setor da vida econômica que não estivesse dentro do governo Lula. Do MST a Fijan, todo mundo estava dentro. Então essa concertação nacional, ela possibilitou que o Estado brasileiro se fortalecesse para produzir, né, essas grandes vitórias, como foi a vitória do pré-sal. Quer dizer, né, tem que... O Estado controla, o Estado é acionista majoritário, acabou a brincadeira. Então, o que é que a Globo representa, o PSDB, o DEM, a oposição, o Poder Judiciário representa, sem saber, né? O Poder Judiciário é uma injustiça, mas setores importantes do Poder Judiciário, politicamente importantes, não numericamente importantes, mas politicamente importantes, eles representam exatamente essa pauta de subalternização do país. E para isso nós temos que achar que o Brasil está uma porcaria, que esse governo está uma porcaria, que é melhor que ele saia para outras pessoas entrarem. Qual é o problema da direita? A direita, a oposição, não tem um líder carismático que galvaniza esse ódio. Porque esse ódio ele precisa de direção. Quem direciona o ódio? Aécio Neves?
Não pode. Então, o que Eduardo Cunha. O que for, não é. O que ele está demonstrando é a liderança da oposição. Poderia ser o Sérgio Moro. Pois é, o Sérgio Moro, vocês já viram o Sérgio Moro falando? Dá pena do menino, o menino falando. Não, por que o Sérgio Moro não está dando entrevista o tempo todo na televisão? Porque, né, não tem, é o anticarisma. A foto dele dá para segurar, né? Mas ele falando não dá. Bote qualquer áudio do Sérgio Moro, você fica triste, com pena do menino. E você percebe que ele é um sujeito insidioso, né? Então a fala dele é extremamente antipática. Então quem é fã do Sérgio Moro, escute ele, já resolve o problema. Então eu acho que o panorama está claro. O panorama está claro. E essa coisa, Vitor, do DNA português, isso aí é o que eu falei, é uma interpretação que a direita fez da história portuguesa no Brasil. É a interpretação que diz que o Estado brasileiro é o mal do país. Que Portugal veio com ladrão, né, que vieram os bandidos. Essa é um tipo de história que foi construído desde o século XIX, que tem como objetivo desconstruir a noção que outros grandes pensadores entenderam, como por exemplo Euclides da Cunha, dentre outros tantos, e que o Estado brasileiro é que civilizou o país. É o Estado brasileiro que produziu o espaço público contra os interesses econômicos. Quem fez isso? A monarquia contra a escravidão, a monarquia. Né? Depois o Estado Novo, autoritariamente mais feito. Né? Então nós temos governo PT fez também. Né? São 3 marcos históricos assim muito definidos, são cristalinos, em que o Estado passa a ter um protagonismo na produção da cidadania. Então, a história que até hoje veio vencendo é a história que vai desconstruir essa interpretação de que o Estado brasileiro é positivo para o Brasil, né? Que o espaço público é importante. Então, quando você começa a lembrar dessas aulas de história, né? O professor dizendo que os portugueses eram todos ladrões, bandidos, que vieram para cá, né? Foram botados no navio, foram obrigados a vir para cá, mas nada disso. A elite portuguesa veio para cá com o Dom João e os ratos ficaram em Portugal. Portugal é a sombra do Brasil, até hoje. Tem prédios bonitos, é um lugar fantástico, maravilhoso, mas um país agrário, né? Sem grandes expressões intelectuais. Tem Fernando Pessoa lá, né? Saramago. Essa de Queiroz, por favor. Oi? Essa de quê? A literatura portuguesa é belíssima. Não estou questionando, desde Camões. Né? Não estou questionando, estou dizendo o seguinte: o que ficou em Portugal foi uma sombra do que veio para o Brasil. Naquele momento histórico. Os grandes publicistas portugueses, Silvestre Pereira Ferreira, os grandes intelectuais portugueses foram todos no Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Ninguém ficou lá. Então houve reconstrução de Portugal, muita coisa legal se fez, mas o Brasil, desculpa aí, muito mais rico. Só na Bahia, então,